lugar estreito, já que essa expressão atribulado fala de um lugar estreito. O Senhor tem colocado você em lugares estreitos, amado irmão. Ele tem colocado você em circunstâncias estreitas. Muitas vezes, a própria vida conjugal é um lugar estreito. Quando um dos cônjuges conhece o Senhor e o outro cônjuge não conhece o Senhor. Quando um cônjuge tem se apressado em amor em direção ao Senhor e o outro e o seu cônjuge tem estado lento com relação ao Senhor. Lugares estreitos. Nossas assembleias muitas vezes podem ser um lugar estreito. Mas por que o Senhor nos coloca em lugares estreitos? Tu, Senhor, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste, sempre tu, está vendo? Não são circunstâncias, sorte, acaso, coisas fortuitas, o diabo. Não, tu nos deixaste cair em armadilhas. Tu oprimiste as nossas costas. Tu fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos, veja, pelo fogo e pela água, mas graças a Deus. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso, literalmente, lugar riquíssimo. Lugar riquíssimo. Está vendo qual é o resultado do trabalho da cruz na vida dos vasos que somos nós? Qual é o propósito do Senhor? É nos fazer sofrer, nos fazer espernear, nos provar simplesmente para ver o que vai dar e o que será de nós. Qual é o propósito do Senhor? Nos trouxeste para um lugar riquíssimo, espaçoso. Foi o lugar que as 2,5 tribos de Israel disseram: não, já temos aqui a nossa herança. Então essa é a palavra atribulados. Há um outro verso muito gráfico, vou só citar para você esse, Salmo 129:3, diz assim: sobre a nossa cabeça lavraram, sobre os nossos lombos lavraram os aradores. Sobre os nossos lombos, costas, lavraram os aradores, e nele fizeram longos sulcos. Mais uma vez uma figura do que significa o trabalho da cruz na vida do vaso. Irmão, se não temos em nós sulcos, não há lugar para que a palavra de Deus germine. A palavra de Deus só pode germinar se a terra for arada. Por isso, sobre meus lombos lavraram os aradores, e nele fizeram longos sulcos. Esse é o sentido da palavra atribulados, mas espremidos, apertados, em lugares estreitos, mas não limitados. A segunda palavra, perplexos, voltando ao texto, 2 Coríntios 4:8. O que significa perplexo? Isso mesmo, atônito, seria a ideia da palavra, atônitos. Ou seja, você olha para um lado, olha para o outro lado, olha para frente, não vê saída. Paulo já descreveu isso no capítulo 1, não é? A natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia foi além de nossas forças e a ponto de desesperarmos da própria vida. Isso é estar atônito ou perplexo, não ver saída. Parece, irmãos, que quando começamos a jornadear com o Senhor, na sua sabedoria, bondade, misericórdia, Ele nos coloca em túneis curtos, como esse que se atravessa aqui na Carvalho Pinto. Quando você chega na entrada, você já vê a luz da saída, né? Mas com o tempo, o Senhor vai alongando os túneis em nossa jornada com Ele. Mas ainda são retos. Você vê a luz da entrada e lá no fim uma luzinha de saída. Mas então, o Senhor nos coloca em túneis curvos, onde nós não vemos mais nem a luz da entrada e nem a luz da saída. Isso de novo é Isaías 50. O Senhor Jesus é aquele servo fiel, descrito em Isaías 50, que andou em trevas sem luz nenhuma. E ainda assim confiou no Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Então o profeta Isaías exorta assim: eia, ou seja, atenção, todos vós
que acendeis setas incendiárias ou tochas para tentar abrir caminhos, né? E ver alguma coisa, abrir portas para si mesmo. Ele diz: vocês vão andar em meio ao fogo que acendestes e deitarão nas suas próprias tormentas. Assim não foi a vida do nosso Senhor Jesus, e nem daqueles que seguiram fielmente após Ele. Então, perplexos, mas não desanimados. A ideia então é atônitos, mas não sem recursos. A outra carta autobiográfica, que é Filipenses, quando Paulo vai falar sobre isso, há uma versão chamada Carta às Igrejas Novas, de J.B. Phillips, uma obra muito interessante, que esse irmão faz uma tradução livre dos textos originais das epístolas. Então, esse texto de Filipenses 4:11, quando Paulo diz: alegrei-me sobremaneira pelo seu cuidado renovado a favor de mim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse irmão, na sua tradução livre, ele traduz algo desse texto assim: eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis, Paulo dizendo, e o meu descanso nele é imperturbável.